Olá a todos, esse é mais um vídeo do Abstração Nerd, comigo, Giovanni, e com meu companheiro JP. E aí, cara? E aí, cara, como é que tá? Beleza? E aí, Beleza? galera? Primeiro vídeo em dupla do canal, a gente vai fazer uma reuniãozinha de balanço aqui. Nosso primeiro mês, vamos conversar todo mundo, hein? Eu vou conversar com o JP aqui e vocês continuam nos comentários. Que tal? O que você achou do primeiro mês de canal? Então, Gil, eu achei muito assim, essa passada de mão assim na cara, assim, sem corta aí. Mas então, Gil, eu assim, achei assim, bacana, interessante essa nossa primeira leva assim, de vídeos. Interessante a gente fazer essa dinâmica de 3 vídeos por semana, alguma coisa assim, sabe, do tipo. E várias pessoas vieram perguntar, e quando às vezes não tinha vídeo certinho, assim, no dia certo, assim, o pessoal vinha me perguntar, mas o vídeo sai hoje? Eu falo, sai amanhã, a gente está com um probleminha aqui, sai amanhã. Mas sempre teve essa dinâmica de achar interessante, assim, o público. Eu já estava até ficando chato, porque eu já estava mandando contato, assim, para os links de contato, assim, para todo mundo, todos os amigos, assim, os contatos das redes sociais, assim. Mas foi bem bacana, foi legal. Tamo junto nessa expectativa aí para dias melhores, assim. A Andressa também faz um trabalho. E estamos juntos nessa empreitada aí, nesse projeto nosso aí. Comecinho de projeto, a gente não está conseguindo ainda manter uma regularidade, porque todo mundo trabalha bastante, inclusive a Andressa está trabalhando agora, não pôde participar, agora Sim. na hora da gravação, né? Mas logo mais a gente vai fazer vídeo com ela também, todo mundo junto. E assim, eu, além de gravar vídeos também, eu estou editando, eu sou editor do canal. E editar é mais difícil que gravar o vídeo. Eu achei que ia ser o contrário. Mas editar, colocar imagem, vídeo. E eu sinto que a cada vídeo que a gente vai gravando, vai publicando, vai ficando um pouquinho melhor. Então, logo, logo, a gente chega num nível bem, bem bacana. Sim, e esse nervosismo também, né, da gente estar gravando, da gente estar na frente da câmera, tendo todo aquele roteiro, toda aquela narrativa toda de gravação, assim, é interessante até, mas no começo é assim, bate aquele nervosismo, o que a gente vai falar nos cortes, aí tem aquela coisa toda de edição, tudo, mas é legal, O tá interessante. negócio é ganhar experiência, né? Sim, E sim. ganhando experiência vai mais fluido as coisas. Acontece mais de boa, mais tranquilo. E no seu caso, você que é o idealizador, se eu lembro quando você me chamou para montar esse canal, isso lá em junho, o que você espera, o que você está esperando, quais são suas expectativas para esse mês, como é que foi assim, essa passagem aí? Cara, eu tô adorando a experiência, tá sendo muito legal. Lançar os meus vídeos pro canal eu acho interessante. Agora, acompanhar o de vocês é mais legal ainda, porque, como eu falei, eu tô editando também. Então, o meu vídeo eu sei que eu faço na edição, por exemplo. Então, eu errei em tal parte, sei onde que é, mas o de vocês sempre é surpresa para mim. E o melhor de tudo é a repercussão, é a reação do pessoal. A gente está hoje com 136 inscritos. Eu acho que é muito mais do que a gente merece. Mas mesmo assim, espero que vá sempre subindo. Vamos logo chegar a 1.000, fazer uma campanha para 1.000 ou para 500? Vamos começar com 500, a campanha para 500. Vamos começar a campanha para 500. Mas assim, de expectativa não podia ser melhor. E já explicando para o pessoal, a gente resolveu. A gente está com esse projeto desde de julho. E passou agosto, setembro, sempre idealizando. Teve vários formatos até chegar nesse, que ainda não está pronto. E inauguramos no mês de outubro com o tema de Halloween. Mas não quer dizer que a gente vai falar só de coisa de terror, nem nada do tipo, não. Agora a gente vai abrir o leque mesmo, falar de assuntos variados, vai ter música no canal, assim, temas voltados para música, mais quadrinho, mais unboxing, mais tudo. O Halloween simplesmente foi um teste para a gente está aprendendo a mexer no YouTube ainda, e, e espero que a gente aprenda logo, né, para entregar conteúdos incríveis para vocês. Sim, falando de unboxing, a Andressa que fala, né? A Andressa que eu diga, porque essa última compra dela aí que ela falou com nós aqui vai ser um unboxing parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai, porque A Andressa é a pessoa do dinheiro aqui. Se alguém tiver precisando do empréstimo, eu vou passar o contato da Andressa aqui embaixo nos comentários, na descrição. Pode falar com ela que ela empresta um dinheiro para vocês.
Ai, interessante. Muito bom. Mas não só de reuniões, né, vive um canal. Então eu quero te perguntar, o que você anda lendo? Então, eu ultimamente, eu tô começando, eu li recentemente, que eu fiz até para o canal agora, para o nosso aqui canal, que eu li recentemente o Found Footage 2, o volume 2. Muito interessante, muito bacana essa pegada. Acho que eu tenho até aqui, esse quadrinho aqui, ó. É o 2, eu até falei dele no canal, assim, futuro vídeo vai ser lançado, assim, futuramente vai ser lançado resenhas do canal. Mas esse Found Footage 2 aqui eu achei muito interessante, só pelo formato, né? Tem como está comigo aqui atrás, que eu indiquei também O no formato é vídeo de indicação. espetacular. Eu não conhecia, eu conheci pelo seu vídeo. Incrível. O formato é sensacional. Para falar a verdade, eu conheci ele num dos vídeos do blog do Pipoca Nanquim, do Alexandre Calari, e resolvi comprar, e fiquei muito curioso para ver o primeiro que eu comprei. E depois eu adquiri o segundo agora recentemente, foi lançado recentemente. Mas o formato dele de fita cassete aqui, olha, é muito interessante. A caixinha da fita remete àquele filme que a gente alugava na locadora e alugava na sexta para devolver na segunda. E esse formato aqui eu li quando assim que ele chegou, ele é curtinho aqui, mas ele é muito interessante. Eu li esse daqui agora recentemente e, assim, acho que demais, assim, de diferente, assim, de outra, dessa pegada, não somente para o canal, né, por conta de curiosidade, porque eu gosto desse estilo tanto de filme, no quadrinho, assim, de pegada mais gore, mais found footage mesmo, de violência, de terror, assim, de suspense. E agora chegou para mim o volume 14 da Marvel, da coleção clássica, que eu estou colecionando aqui, eu estou fazendo essa coleção. Tartaruga Ninja, o volume 4, o Pipoca Nanquim chegou para mim. E por enquanto mais essa leitura. Agora o tempo está meio escasso, com o trabalho de manhã, com as aulas de manhã, que eu sou professor. E estamos nesse tempo escasso, com as aulas e tudo mais. Enquanto dá um tempinho assim, a gente lê sempre que a gente tem um tempo, a gente pega, eu vou lá, pego, leio, atualizo, mas tem muita coisa assim que está na pilha de leitura, né? Mas o que eu estou lendo recentemente é esses aqui que está separado aqui para mim também. É, do Found Footage, como que fala? Found Footage. Footage. Found Footage. É, Aí, obrigado, aula de inglês ao vivo aqui. Para quem que segue a gente no Instagram, fica o convite, inclusive, o autor, né, ele reagiu aos nossos posts, tá seguindo a sim, sim. gente. Eu resolvi Eu postar. Chegou, eu pensei em fazer uma resenha, pensei em fazer alguma coisa assim. Aí chegou, eu comecei a seguir ele, depois até o canal, o Instagram do canal começou a seguir, a receptividade foi muito positiva, e essa receptividade foi assim, trocando ideia, conversando, e é muito bom ter esse contato assim, com quem escreve o quadrinho, com quem... É claro que a gente não tem esse contato com todos, você entendeu? Se tivesse, seria melhor, mas esse contato é muito interessante, muito bacana. Ele responde as nossas conversas, assim, eu respondo, falo com ele, converso, e ele reposta todas as nossas Muito postagens acessível, assim. né? Muito acessível. Como que ele chama? Sim. Marvin Rodrigues. Isso é Marvin Rodrigues. Marvin. Eu não tenho Found Footage 1 e 2. Você pode mandar para mim de presente, que eu agradeço. Brincadeira. É Mas mais fácil, é melhor eu comprar e apoiar o projeto. Acho que fica mais interessante assim. E é mais interessante porque assim, a gente não encontra esse found footage aqui, a gente não encontra ele na Amazon, não tem na Amazon, não tem nos sites assim pelo menos não que eu vi. Para falar a verdade, eu fui direto na fonte, porque tem um link no Facebook, aí Facebook do Found Footage, aí tem um link da loja, da editora, loja, se eu não me engano, da Corre dos Quadrinhos, aí lá que tem os produtos, que aí foi onde eu adquiri o volume 1 e o volume 2 agora, e fora os brindes que veio também. Aí Tem veio com bastante essa muito interessante aqui, que eu vi aqui, capinha, tem os brindes também, que eu falei, futuramente vai ter vídeo no canal falando da resenha do Found Footage aqui, tanto o volume 1 e o volume 2. Estamos junto aqui no Found Footage também. É o que eu acabei de ler, recente assim, bem recente, porque eu li que nessa semana a gente conversou nessa semana falando, e a Andressa falou, acabei de ler um livro, aí você falou que acabou de ler, eu falei, não, eu li isso daqui também. Essa semana deve ter sido que dia que foi? Na quarta-feira, não tem isso? Foi Quarta-feira? meio de semana, quarta-feira, por aí. Aí eu recentemente eu li isso aqui e nessa pilha de leituras assim que eu leio assim, eu tô para falar a verdade, eu ainda tenho que voltar a ler de novo. Voltar a ler de novo é engraçado, né?
eu tenho que ler de novo, melhor dizendo, o relatório de Brodeck. Eu ainda penso em fazer uma resenha para o canal dele, porque eu fiz essa leitura ano passado, assim, chegou para mim, mas para dar uma abertura assim, nas ideias de novo, para lembrar assim, o que foi lido, assim, para dar aquela memorizada melhor, assim, para dar aquela... Eu tenho que ler de novo para fazer a Sim. resenha no canal. E com certeza a segunda leitura vai ser muito mais impactante que a primeira. Não no sentido de descobrir a história, mas de ver algumas coisas escondidas que não viu da primeira vez. Eu acho muito legal. Tudo que eu li, que eu gosto bastante, eu leio pelo menos mais umas 2 vezes. Para absorver mais a história. Desculpa te interromper, mas você não chegou a fazer a coleção dos Tartaruga Ninja? Eu acho que você tinha um volume. Eu comprei o volume 1 e fiquei sem dinheiro. Simplesmente isso. Na verdade, eu priorizei outras coisas, né? Eu tô com outras ideias aqui. E Tartarugas Sim. ficou, por enquanto, no número 1. Mas eu adorei Tartarugas e logo, logo eu compro 2, 3, 4. Vai até o volume 6, né? Tá, volume 6, ano que vem vai ser lançado os outros 2, mas eu tô começando, eu pensei também em fazer resenha, assim como nessa coleção clássica da Marvel, que a Panini está lançando, eu fiquei pensando, mas assim, tem que fazer uma coleção, porque geralmente tem unboxing das pessoas falando dos exemplares e tudo mais, mas eu acho assim, para fazer uma resenha mesmo, de fato, porque a coleção vai ser muito extensa, vai ser 60 volumes, só que aí eu estou esperando. E assim, eu fiz apelo pelas minhas contas, se for tudo certo, pelas minhas contas, acho que vai até 2023 essa questão toda. Essa coleção vai. Coleçãozinha de fôlego essa. Setembro de 2023 e dá para fazer tanto resenha da coleção inteira, como dá para fazer resenha dos super-heróis separados. Às vezes você faz de 3 em 3 volumes, alguma coisa do tipo. Sim. Uhum. Eu tô lendo Hellboy. Aquele dia que a gente conversou, eu terminei o Hellboy número 3, que é quando ele morre. E agora eu tô lendo o Hellboy número 4, que é o último ônibus. E tá brilhando aqui, mas... Enfim, aqui. Que é o Hellboy no inferno. Então no número 3 termina com ele morrendo. E o número 4 começa com ele no inferno. Aí é uma história só, eu tô na metade ainda. Eu tô lendo porque tá a história incrível e para fazer resenha no canal também. O meu próximo vídeo de quadrinho vai ser sobre o Hellboy. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Interessante, bacana. E outro vídeo que eu quero fazer, eu falei com vocês do canal já, vai ter o Dia de Finados. Eu acho muito interessante o Dia de los Muertos, né, no México. E então, tem o filme Viva a Vida é uma Festa da Pixar. Então, vou reassisti-lo e gravar uns comentários para vocês também. Eu acho interessante. Adoro esse filme, adoro essa cultura do mexicana e dá para juntar tudo num conteúdo bacana. Sim, sim, é interessante essa cultura também, porque ela é muito diversificada como a cultura brasileira, como a nossa cultura, assim, e a gente tem muito o que falar, não só, né, da cultura, mas assim, de todas as culturas, acho que de todos os formatos assim de mídia que a gente recebe, tanto quadrinhos, livros, filmes, séries e planos futuros, assim, a gente reservou mais essa ideia nossa a princípio era para ser um lançamento em setembro, no mês de setembro. Isso. Aí eu lembro que eu dei ideia, falei de fazer. Aí a gente estava meio que com tempo escasso, trabalho, todo mundo trabalhando, aquela coisa toda. Aí eu pensei, falei, então vamos lançar o canal, vamos fazer a abertura do canal no mês do Halloween, de 31, que a gente tem muita. Aí a gente já faz o cronograma tudo certinho, planeja tudo. Aí, mas assim, igual a gente estava só naquele, como é que fala? Naquele contexto de Halloween, naquela separação toda Isso, tema de terror, né? isso, esse tema, essa temática toda envolvida, mas agora para frente agora e as datas comemorativas, exceto essas datas assim que a gente faz uma comemoraçãozinha assim, a gente faz uma lembrança, faz uma homenagem, alguma coisa assim. A menção. Ser livre. Agora vai dar para essa coleção que está atrás sua aí, vai dar para falar dela inteira.
Ah, vai, tem bastante conteúdo aqui. Somente o One Piece, tem muito assunto. E como a história não acaba, dá pra gente viver de One Piece aqui no canal. Bacana, bacana. Eu vou ser Bacana. sincero que eu vou É, ler, eu outra tenho coisa, uma. Vou expandir minha coleção de mangá. vale muito a pena. Assim, eu tenho uma certa birra com super-herói, que é o seguinte, eu até entendo por que que é assim, mas eu tenho uma birra que, por exemplo, Homem-Aranha é um personagem que existe desde a década de 60, né? 70, 60. E 60. Uhum. E a história não tem fim, sei lá. Começa com o Stan Lee, depois passa para outro autor e tudo. Tem os desenhistas também. E nunca tem fim. Termina um arco, começa outro. E não acaba. E uma coisa que eu gosto muito é de final. Eu gosto quando a história acaba. Em mangá, como se trata de um único autor, às vezes um autor e um desenhista, ou às vezes o desenhista é a mesma pessoa que escreve, ela começa e termina com a mesma ideia da mesma pessoa. Então o personagem não se perde no meio do caminho. Então, a minha coleção de mangá é maior que a de comics americanas, vamos dizer assim, por conta disso. Porque as histórias elas seguem um roteirinho do começo ao fim, é aquela ideia. É lógico que pode ter algumas mudanças no meio do caminho, mas o plot inicial é o mesmo. E, Sim. sei lá, o Homem-Aranha já mudou de identidade, o Batman também, o Hulk. E é legal ver essas Muitas, mudanças, só que às vezes, sei lá, entra uma fase ruim, você para de acompanhar o personagem, aí quando volta a fase boa, você já está desatualizado. Fica nessa. Eu tenho uma certa bica por causa disso. muitas vezes a questão de marketing também das editoras, dessa questão assim de vender, quanto mais vendas, aquela coisa toda, porque você pensar, igual você mencionou, você falou que o Homem-Aranha é dos anos 60. De lá para cá, é Homem-Aranha em todas as versões, e muda quem desenha, muda roteiro. Teve a época do Homem-Aranha do Todd McFarlane também. E essas questões vão, assim, desde os anos 60, e não, assim, se tratando de um super-herói mais específico como o Homem-Aranha, mas você citou o Batman também, Batman dos anos 30, do final dos anos 30 ali. Desde lá para cá, você tem várias transformações, várias questões, vários escritores, roteiristas, e, assim, não quer dizer que seja uma coisa ruim, claro que não. Mas você está me dando exemplo do mangá, e eu ainda não tive não fui por esse caminho de mangá. Eu tenho um mangá, eu tenho o Preço da Desonra, mas essa vertente assim me chama curiosidade, mas ainda não tive aquele gatilho para você falar, olha, eu vou começar a ler mangá. Eu li, achei muito interessante, é muito bacana essa temática. Ler de trás Os para autores, frente. sim, sim, você tem essa diferença cultural que lá no Japão é de uma forma, aqui é outra. E isso sempre me chamou atenção, mas eu sempre fui mais para o caminho dos comics americanos. Agora você vai expandindo. Quando a gente vai, igual ele mencionou no vídeo nosso, na infância, para começar a ler quadrinhos, a gente pegava a ler qualquer coisa, mas aí essa qualquer coisa, assim, você tinha classificação infantil. Aí começa por Mônica, Recruta Zero, Garfield, aquela coisa, Mafalda, e depois vai expandindo. Aí quando a gente expande para esse outro lado dos quadrinhos assim, mais juvenil, digamos assim, aí você tem Homem-Aranha, você tem os super-heróis, aí depois você vai expandindo suas leituras, quadrinhos mais adultos, assim, quadrinhos de violência mesmo, você entendeu? Esse quadrinho mais adulto, assim, não adulto por conta da violência, não, claro que a gente não está aqui citando a violência, mas gente, Temas outros. pertinentes, né? Às vezes são questionamentos mais fortes, por exemplo, uma história fechada, que é dos Estados Unidos, é o Watchmen, por exemplo. São 12 volumes e Sim, acaba aí. E é uma história que eu acho que uma criança pode até gostar de ler o Watchmen, mas ela não vai entender do que se trata. sim, exatamente. Tá? Por isso que seria E adulto, né? Um quadrinho adulto não é necessariamente com muita violência, com sexo, coisa do tipo. É adulto em vários sentidos, né? acho que é exatamente. Aí você tem expansão desse conhecimento de quadrinhos europeus, o Pratt, você tem Corto Maltese, você tem o próprio Brecht, que era da Argentina e tem influência muito grande na Itália, e o franco-belga, Tintin, você tem Spyro, você tem essa leva esse conhecimento, esse arcabouço todo, assim, digamos assim, nos quadrinhos, que é muito interessante.
Eu fui por esse lado, entendeu? Mas o mangá, ainda confesso que ainda vou começar a ler mangá. De fato, vou começar a ler mangá, sim. Ah, é importante. Mas assim, eu falo que os comics americanos, eles não têm fim, né? Mas não em tom pejorativo, é até legal, né? Imagina se lá nos anos 60 escrevesse o Homem-Aranha, passasse, sei lá, 10 volumes e eles parassem de escrever. A gente não teria eles hoje, né? Então, Hum, eu costumo colecionar super-herói, Marvel e DC principalmente, por arcos. Então, sei lá, eu pego o arco do Thor, do Jason Aaron, por exemplo, que eu adoro, eu tenho aqui hum, na coleção. Aí eu compro do número 1 ao número 4, eles têm 4 volumes. Eu hum, compro uma série do Homem-Aranha que é em 6 volumes, que é do mesmo autor. Aí eu acho interessante. Agora, fazer aquela coleçãozinha inteira, assim, eu gosto muito das histórias hum, boas. Eu não gosto de guardar história ruim na minha coleção. sim. Eu fico pensando, uma história ruim aqui, vou guardar com uma coisa que eu nunca mais vou ler, é desperdício. Então eu Hum, sempre vou mais nos clássicos mesmo, nas coisas mais certeiras, para ter sempre à disposição um material legal. Mas uhum, é muito bom os personagens mudarem e criarem versões alternativas dele. Eu não ia sim, tocar no tema não, mas eu acabei lembrando e acho pertinente. Surgiu agora não, já vem sendo criado há algum tempo, mas explodiu a bomba agora, né? O Superman gay, na verdade bissexual, né? E exatamente. eu acho muito interessante ter esses tipos de personagem. A Arlequina com a Era Venenosa são lésbicas, né? Se eu não me engano, elas podem ter outra denominação, eu não sei, mas elas têm um caso entre elas. Eu acho muito interessante ter esse tipo de personagem Uhum, para enriquece muito a leitura, porque passa a ser mais um mundo normal, né? O mundo que a gente vive e não uhum, que o quadrinho fica mais real, parece, a história fica mais uhum. real. E eu não entendo o motivo de tanta crítica, sabe? Canal mesmo que fala de quadrinho, que fala de cultura pop, fica jogando lenha na fogueira simplesmente para ganhar view. Cara, é muito Sim, desnecessário, sabe? Se é um assunto normal, a gente tem que tratar como normalidade e tudo, então não precisa falar, porque a gente não fala do Superman hétero, sabe? A gente fala que ele salvou o mundo e uhum. tal, a gente não fala que ele é hétero, sabe? Se é um assunto normal, é normal. Mesmo assim, eu entendo dessa forma. Acho que para tudo na vida, como fã de quadrinho, assim, nesse sentido, assim, acho que se a pessoa, se ela não gosta daquilo, ela não consome, sabe? Não tem nada contra quem consome, quem não consome. Pô, se você fica incomodado, claro, tem aquela pessoa que fica incomodada, outra, tudo bem, beleza. Mas, poxa, só não consumir. Mas para que que vai causar? É isso que é a É minha, a muito minha, necessário. Sei lá, a minha visão. você não gosta de um lanche do McDonald's, é só porque você não gosta, você vai fazer um vídeo falando mal. Ou você vai fazer um Sim, post no Instagram criticando o lanche porque você não gosta dele. Não compra, ué, acabou. Compra sim, porque você exatamente. gosta. Ou vai na loja do lado, enfim. E tá tudo certo, cara. Se você gosta só de Homem-Aranha, compra só Homem-Aranha. Se você gosta só de Batman, vai lá, Marvel e DC, tudo certo. Fica nessa. A mídia, eu acho que é muito tendenciosa, questão muito sensacionalista. Ah, qual que é melhor, Marvel ou DC? Cara, não tem Cara, qual que é melhor. você entrou num tema muito interessante também, a gente vai sempre ficar migrando de tema. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas já fica registrado aqui. Sei lá, para que a gente tem que dividir Marvel e DC, sabe? Uhum, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Eu não vou lembrar tudo agora, mas se dividir lado A e lado B, Dragon Ball e Naruto, sei lá que briga sim, que sim. tem. Que desnecessário, sabe? Você pode gostar dos dois, gostar Sim. só de um ou de nenhum, sabe? Agora, para que ficar competindo? Eu duvido que Uhum, o cara que criou, na verdade, o Tolkien e a J.K. Rowling, né, que respectivamente criaram O Senhor dos Anéis e Harry Potter, o Tolkien já morreu, inclusive, mas eu duvido que eles ficariam brigando. Ah, minha história é melhor que a tua. Aí ela manda uma carta. Não, a minha é melhor porque eu fiz isso. Não uhum. tem. Os Tem, autores, no geral, são amigos, né? Eles são unidos e os fãs ficam brigando para ver qual que é melhor. tem. Acho que contudo, né, a sociedade hoje ela quer uma representatividade assim. Eu posso estar errado, muito errado, o que eu vou falar, mas assim, no meu consentimento, elas querem uma verdade. Com esse fato de muita informação, todo mundo tem, todo mundo pelo menos tem, sabe? Mas todo mundo acha que é a verdade, todo mundo acha que aquela
a opinião que vai fazer diferença, sabe? Eu acho que é uma pessoa que procura muito ter essa questão, assim, eu acho cara, e tá tudo certo, se você gosta só de Harry Potter, beleza, ótimo, você entendeu? O fã de quadrinho, ele é fã de quadrinho, ele não é fã só da Marvel, ele é só da DC. Pode ser que tem mais, eu, por exemplo, tenho mais coisas da Marvel. Tá tudo certo, cara. Compro meu DC? Compro. Usando a camisa do Batman, sabe? Mas aí você fica com aquela coisa, mas você não pode, você isso, que aquilo é melhor, sabe? Isso aí é muito... E cada coisa que a gente passa, assim, que a gente tem um experimento, digamos assim, agora a gente está vivendo a revolução, digo revolução, mas a era Marvel nos cinemas, sabe? E tá tudo certo, cara. Antigamente a gente não tinha um quadrinho para ler, hoje a gente tem tudo na mão, você entendeu? E para que fica brigando? Para que fica competindo qual que é melhor, sabe? É qualidade. Se você gosta de um, ótimo, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Por que você gosta, sabe? Eu gosto de descer, eu gosto de... Sabe, por que você gostou? Vamos trocar uma E ideia. ninguém nunca convenceu outra pessoa a ler ou gostar de uma obra brigando, né? Por exemplo, Sim, eu não conhecia Found Footage. Não sei falar ainda, eu vou aprender. Eu não conhecia. Por você falar bem da obra, eu me interessei em adquirir, entendeu? Agora, se você chegasse e falasse, brigasse comigo, Giovanni, esse quadrinho é melhor que o Hellboy que você está lendo. Você tem que parar de ler Hellboy agora e ler o Found Footage. Eu vou aprender a falar isso, gente, cara. Você tem que ler o meu, porque o meu é melhor, sabe? E eu não ia ler, eu ia pegar a birra da história na hora, mesmo sem conhecer, não ia abrir o quadrinho para ler. Agora, você falando bem, bem intencionado e tudo, muito melhor, sabe? sim, Então, sim. Aquela coisa assim, que, igual você falou, você tocou num assunto muito bacana, que é aquela imposição. Pelo menos comigo, nunca tive imposição. Tá certo que eu nunca tive aquele, não é o acesso, mas eu nunca tive apoio para o meio cultural, sabe? E sempre que eu comprava, eu tinha que fazer uma vaquinha, eu tinha que guardar um dinheirinho para comprar um quadrinho, para comprar uma revista, um livro, alguma coisa, porque eu nunca fui incentivado a ler e fazer dessa uma fonte inspiradora, um de o estudo. famoso dinheiro do lanche, né? Exatamente, é o dinheiro do lanche, você entendeu? Mas na minha época, eu só comecei a ler, eu tinha o quê? 9 anos de idade. Era ali para 2000, 99, não, 98, não lembro mais ou menos assim, mas eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E eu só saí assim, a minha mãe estava comigo assim, tudo na rua, porque queria me dar um presente, não sei se era Natal, alguma coisa assim. E não, vou te dar um presente, o que você quer? Eu falei, eu queria um autorama. Só que eu não tive esse autorama porque a gente, na época, andamos a cidade inteira procurando e não achou esse bendito autorama. O que minha mãe me deu? Minha mãe me deu hoje o volume que está guardado aqui comigo, aqui na minha coleção. É o volume 6 da coleção Prêmio do Homem-Aranha. E eu comecei a ler Homem-Aranha por conta disso. Falou, você quer um quadrinho? Ó, toma um super-herói para você ler. Tudo bem, tá tudo certo, sabe? Tem aquela questão de mãe, falar, não tem isso aqui, pode ser isso aqui. Tudo bem, tá certo, Tudo sabe? bem, é o Tipo, primeiro. hoje, eu, sim, se não fosse aquele quadrinho, se não fosse, claro que com o tempo, a gente não vira nerd, a gente não vira assim, mas aquilo ali mexeu comigo, minha cabeça deu cambalhota, a minha alma saiu, voltou e assim, nossa, isso é o Homem-Aranha, sabe? E a leitura, aquele super-herói, você fala assim. Mas é claro que com o tempo a gente vai expandindo o conhecimento, igual eu mencionei, sempre a gente não é aquela coisa toda, mas com o tempo a gente vai colecionando, sai da Marvel e vai expandindo outros. Eu comecei com Marvel, eu lembro que eu passei por The Walking Dead no quadrinho, quando lançou, foi muito. Eu comprava Marvel, DC, alguns outros quadrinhos assim, mas aí veio The Walking Dead também, foi o Robert Crumb, eu conheci também bem depois, também, logo ali também, e foi só expandindo, e hoje, sabe, acho que se eu não fosse... Tá tudo certo se você não gostar, você leu na sua infância, você consome hoje, entendeu? Mas é gratificante, a gente não teve aquela imposição de falar, olha, você tem que ler isso, você não pode ler isso, você, sabe? E tá tudo Leitura certo. obrigatória. Sabe? E quanto mais a gente faz isso tudo, a vida, a gente tem que fazer por prazer. Se a gente virar e sair de casa para trabalhar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, independente do qual serviço que você faz, mas se você não fizer de coração, aquilo que você faz acaba sendo as piores coisas que você faz no seu dia. Aí você fica cansado, você fica estressado, você tem que fazer de coração
e é o que a gente faz, leitura de coração, eu sou professor de coração, e tá tudo certo, nada de imposição. Pô, a gente chega e fala, eu falo para os meus alunos, vocês leram isso aqui? Bacana, teve uma vez que eu mostrei, porque às vezes eu levava na minha mochila para ler no intervalo, a ler no intervalo que eu tinha de uma aula para outra, assim, eu levava um quadrinho para ler. Aí, professor, você está lendo isso? Eu falei, eu estou lendo. Eu lembro que eu levei na aula, eu não falei na aula, mas eu lembro que eu levei e falei para os alunos, falei, eu estou lendo isso aqui no intervalo. Era O Diabo da Guarda do Demolidor. Aí um aluno chegou e me mostrou no outro dia, o aluno chegou e mostrou na mochila dele, falou, professor, eu também tenho. Aí, bacana, lê. Você vai divertir com a história é muito bacana, você vai gostar, e leitura, à vontade, qualquer que seja o tema, é muito importante. Hoje eu vejo que é muito importante. Muito importante. E falando de escola, professor, imposição de leitura, tem aqueles clássicos livros para prova de literatura que são realmente são impostos para a gente ler, né? Sim. E, sei lá, cada escola de um jeito, mas na minha sala, quando eu estudava, menos de 50% liam os livros porque não tinha um convite para ler o livro, sabe? Era leia para fazer a prova e tirar nota boa. Exato. Então, você nunca vai conseguir incentivar a leitura numa criança fazendo isso, sabe? Você pode... Eu acho que seria muito mais interessante nos primeiros anos, né? Porque depois realmente tem as leituras de vestibular, tudo. Mas no começo, fazer uma enquete com a sala, né? O que vocês querem ler? Que tema que vocês querem? E a própria sala escolher o livro. Isso incentiva muito mais a leitura nos primeiros anos, que depois já vai virando algo natural. A gente não consegue ficar sem ler hoje, eu acredito. Eu não passo um dia sem ler pelo menos um parágrafo. Então, a escola também podia ajudar mais nessa parte. Pelo menos nas escolas que eu estudei era assim, eu não tenho acesso a todas as escolas do Brasil, né? Mas essa questão do vestibular também é interessante, porque às vezes muito, o vestibular ele cobrava um livro, alguma coisa, algum texto, alguma coisa, e geralmente, assim, pelo acesso também, a pessoa, na nossa época de vestibular, aquela coisa toda, assim, se tinha aquela, acho que até nas escolas, até para a escola, faculdade, tudo mais, você vai pensar, a cultura nossa, ela faz, por que eu vou pegar esse livro, se é só para uma prova, eu não vou comprar o livro, eu vou lá, tiro o xerox do livro, sei lá, alguma coisa assim, e só vou estudo pela prova. Eu baixo o livro, pela internet tem um PDF do livro, vou lá, baixo, faço a prova, e tá tudo certo, sabe? Hoje, essa questão eu sou a favor, assim, de ter, igual a gente tem um acesso a livro e tudo mais, mas eu acho que o acesso, de fato, a livro tinha que ser mais, e a cultura, entendeu? Isso enquanto um inglês lê, sei lá, 5 livros numa semana, o brasileiro lê 5 livros por ano. Sei lá, essa é a média. Eu já li um teste desse, foi quando eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, de fato, assim, mais livros no ano e tal, foi no cursinho, em 2014, eu acho. E eu li que na França as pessoas liam em média 7 livros por ano. E o brasileiro, se lia um livro, era muito. Dava 0,8 livros por ano. É claro que a população do Brasil é maior que a da França, mas tá muito diferente, né? 7 livros para menos que um. E, então, eu falei assim, eu vou contribuir na minha parte para ler mais livros para essa conta. E é muito diferente, né? E depois a gente quer falar, e depois entra em outros assuntos de sociedade e tal, mas não vamos entrar nesse tema, não. Mas a leitura, ela realmente é muito importante. E só para amarrar o assunto, na época de vestibular mesmo, de ensino médio e tal, eu não queria ler Machado de Assis de jeito nenhum. É uma coisa que eu falava assim, nunca que eu vou ler Capitu e tal. Mas, recentemente, eu tô numa vibe de procurar mais os autores nacionais. E, claro, que o Machado de Assis é o número 1 da lista, né? Então, olha só, por ler outros temas, ler outros assuntos, nada a ver, agora eu caio no autor que eu falei que eu nunca ia ler. Então, logo mais teremos vídeos de Machado de Assis no canal, gente. A Andressa também, ela fez um unboxing, ela comprou bastante coisa do Machado de Assis, de outros autores nacionais, e é por prática mesmo, a gente sempre está querendo descobrir coisas novas, e os autores nacionais são as melhores influências para a gente, né? Porque eles falam a nossa língua. A gente pode ler um quadrinho, um livro de um autor dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão,
enfim. Sim. A gente vai entender a história, mas a gente pega um autor que fala a nossa língua, né? Não tem aquela perda na tradução e tudo, eu acho muito legal. Então, eu comecei a visitar os autores nacionais recentemente e pretendo não parar mais. Sim. E eu lembrando aqui, a gente comentando desse assunto assim de leituras e tudo mais, isso também, assim, para tudo que a gente faz na vida, tudo mais, isso também funciona com a música. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa assim, pensando naquela música, a pessoa se forçando a ouvir aquele som, aquela coisa assim. Cara, deixou ali, você entendeu? Um dia a gente vai pegar, vai escutar, vai ler, isso funciona com a leitura também, sabe? Aquela questão assim de você ler, igual a gente passou a vida inteira na escola lendo aquela coisa chata, literatura, mas quando a gente vai amadurecendo, pô, você via a literatura, você estudava, a gente estudava, tinha todas as leituras, várias leituras na escola, mas e quando o tempo foi passando, você fala, nossa, a sua cabeça vai... Uma leitura que você faz, cara, vai te fazer muito bem, e sempre que o livro está ali, a biblioteca está disponível, e a gente vai lá, ó, deu vontade de ler, vou ler. Por quê? Porque simplesmente deu vontade. Eu peguei faculdade, eu fiz curso de História, sou professor de História, e na faculdade, assim, a gente lia aquela coisa toda, mas a gente disse, olha, depois eu pensei, falei, cara, depois da faculdade, depois da graduação, tenho vontade de fazer a biblioteca da faculdade, dos livros que eu li na faculdade. Alguns, eles não têm mais exemplares, todos os outros mais sim, mas sem assim que tiver oportunidade, vou fazer toda a minha biblioteca, assim, da graduação, dos livros que eu usei na graduação, e é interessante, porque, assim, por mais que eu não vou seguir aquela vertente na história, eu tive aula de economia, eu tive aula de sociologia. Por mais que eu não vou, né, por essa vertente, mas é muito bom a gente ter esse vocabulário de leitura, digamos assim, sabe? Esse conhecimento, essa questão toda. E, assim, a gente, do nosso dia, assim, quando a gente tem um tempo, certo? Assim, a gente tem leituras, cara. Vai de Machado de Assis, vai de, sei lá, Frankenstein até, sei lá, Robert Dragon Crow, Ball. Dragon Ball, sabe? Eu não Mas sei se você tem esse sentimento, mas quando você acaba uma leitura, você terminou de ler um livro, um quadrinho, pelo menos mais umas duas aparecem na tua frente, assim, não é um fim, é um novo começo. O que eu quero dizer sim, com isso? Por exemplo, eu tô lendo, aliás, falta um pouquinho para eu acabar, a Divina Comédia, né, do Dante. E enquanto eu estou Dante, lendo aquilo, eu estou pesquisando outras coisas referentes à Divina Comédia. Então tem, por sim, exemplo, o poeta Virgílio, que ele participa da história com Dante, e ele é antecessor. Então eu já reservei para ler Eneida. Se eu não me engano, o que o Virgílio escreveu chama Eneida. Então eu já estou separando para ler essa história. Então já me abriu uma nova porta que eu não imaginava ler até começar a ler a Divina Comédia. E, uhum, sei lá, depois de ler Hellboy, eu quero ver, sei lá, Beasts of Burders, do Pipoca e Nanquim, porque tem uma história que aparece o Hellboy. Mas é uma historinha só, separada, parece, e eu vou ver toda a obra por causa do Hellboy. Então eu acho muito sim, interessante que vai abrindo novas portas. E depois que eu ler o Virgílio, depois que eu ler essa história nova, essa história publicada pelo Pipoca e Nanquim, novas portas vão se abrindo. Então não é um fim quando se termina a história, é um novo começo. Por isso que eu gosto de terminar histórias. uhum. Sim, eu gosto de terminar histórias, mas, por exemplo, no Found Footage 1 que eu li ele no ano passado, assim, que eu adquiri ele. Aí eu fui lendo, às vezes tempo, questão de pandemia, tudo também, eu fui lendo, falei, vou ler um pouquinho hoje, eu li um pouquinho. Aí, para fazer a resenha, aí eu li de novo, o 2 que chegou para mim também, eu terminei de ler, mas você fica com aquela coisa, e com você, mas comigo, eu leio alguma coisa, você fica assim, cara, eu preciso falar com alguém aquilo que eu li, um filme, uma série, alguma coisa assim, um álbum de uma banda, assim, você fala, nossa, saiu um novo álbum, um novo disco de uma banda, eu escutei ele inteiro, eu preciso falar com alguém, preciso falar a minha experiência, preciso falar o que ele é, preciso trocar ideia, resenha, fazer alguma coisa. O sentimento ele é muito bom, e você tem que Muito expandir e bom. falar, é muito bom, sabe? Você tem que chegar e falar, é muito bom. Não é você ficar assim, aquela coisa fechada, aquela coisa assim. Cara, leitura expande e faz a gente. Ao mesmo tempo que eu estou aqui na minha casa lendo, você tá na sua casa, você está lendo os seus livros aí, e a gente está trocando ideia
E é necessário esse vínculo, sabe? Isso. E a gente faz amizade lendo, né? Parece que leitura é uma coisa solitária, é super agregador, né? Quando Sim, você sim. encontra, lógico, quando você encontra as pessoas certas, mas isso serve para tudo na vida, né? Quando você Uhum. encontra as pessoas certas, você faz novos amigos, né? Então, o Sim, amigo te sugere um livro, te sugere uma música, um álbum, sim, e fortalece a amizade e abre os horizontes dos dois, sim, né? sim. Uhum. Outra coisa que me abriu a mente muito foi esse daqui, ó. Você conhece? Sandman. Sandman. Sandman é do Neil Gaiman, né? E tem algumas partes de Sandman que remete ao William Shakespeare. Então, depois de ler Sandman, eu quero ler Shakespeare. Quem que ia imaginar que lendo um quadrinho ia me dar vontade de ler Shakespeare? Uhum. Então, tipo, nada a ver, mas tudo a ver, inclusive. Isso que eu estou querendo dizer. Então, uma leitura abre portas para pelo menos mais uma ou duas, né? Sim, sim. Por Ano exemplo. passado, eu vou falar recentemente, mas acredito que seja o ano passado. Eu não estou me lembrando a editora, mas teve um quadrinho que ele foi lançado, ele se chama O Matrimônio entre Céu e Inferno. Ele tem uma pegada muito assim, uma pegada mais. Eu só meio assim, eu tenho esse quadrinho aqui, mas eu só dei uma passagem assim, só para conhecer a história, para conhecer. Eu acho que ele tem um pouco daquele poeta que, se eu não me engano, é William. Ah, não me veio o nome do poeta aqui que eu esqueci. Eu tenho esse quadrinho que está ali na minha coleção. Ele. Ah, esqueci. Vou dar um corte Vou ali que eu tentar esqueci. procurar aqui, pode falar. É William alguma coisa. William, eu sei o nome dele, eu tenho a visão dele aqui, mas Ele eu é não tô lembrando. inglês. Em inglês. William alguma coisa. Eu Pode ir esqueci o falando aí, nome. eu vou achar ele aqui. Mas ele tem essa pegada. E assim, você comentando assim de quadrinhos do Sandman Shakespeare, eu li o quadrinho, eu pensei na história, não li o quadrinho inteiro, a história inteira. William Mas eu. Blake. William Blake, Aí, ó, exatamente. sou um ótimo William Blake. procurador de William Blake. E tem essa pegada. Aí você tem essa história em quadrinhos em si, e você fala, quem que é o William Blake? Aí você vai pesquisar o William Blake, você vai ler coisas do William Blake, essa temática. Acho que ele é um poeta inglês, alguma coisa assim. E E isso, pode, pode pode, falar. pode continuar, eu te cortei. E essa questão vale para a música, vale para os filmes, vale para as séries. Olha, se tem uma menção no filme, na música, olha, que essa música faz dupla com qual outro cara. Aí você vai pesquisar num filme, no livro, o cara vai citar alguém, pelo menos eu comigo é assim, vai citar alguém, aí eu fico pensando, quem que é essa pessoa que ele está citando? Aí eu vou pesquisar, vou pesquisar outra coisa, outros trabalhos, alguma coisa assim, e é assim que vai. Aí esse cara você tem toda essa dinâmica de construção de narrativas, assim, do seu conhecimento, assim. E é interessante, é isso que move a gente, fãs de leitura, fãs de cultura, de música, de séries, de filmes, de quadrinhos. Cara, é muito bom. A gente não precisa ficar procurando o que é a próxima leitura, ela simplesmente aparece pra gente. A gente Esses aparece. quadrinhos, esses quadrinhos assim, que tem extra no final, sempre tem um autor convidado que comenta, né, o que ele achou da obra e tudo. E simplesmente por ele falar da obra do quadrinho em questão, você já quer procurar mais sobre ele, né? Então tem, sei lá, um quadrinho do Alan Moore que o Neil Gaiman comenta. Você vai para quem que é Neil Gaiman? Aí você vai procurar o Neil Gaiman, você lê a história, você gosta, aí o Frank Miller comenta. Aí você vai pesquisar o Frank Miller. Quem que é o Frank Miller? E do Frank Miller, sei lá, o Brian Azarello comenta. Aí você vai lá procurar o Brian Azarello. E não tem fim. Isso é legal. Isso simplesmente é muito interessante e é mágico, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo que o Brian está fazendo um trabalho na DC, junto com a Alan Moore, aí você fica, aí você explode sua Aí cabeça. explode a cabeça. Fora os desenhistas também, né? Por Sim, exemplo, quantos quadrinhos eu já comprei por causa do desenho? Às vezes eu nem sabia a história, não conhecia o personagem, mas só porque determinado desenhista participou da obra, sim, sim. estava comprando já, porque eu gostava do desenho dele. Aí você conhece o autor também. E vai aquela bola de neve mais uma vez. Exatamente. Vamos voltar nos temas polêmicos, eu lembrei aqui agora. Não sei se você ficou sabendo, mas a Record fez uma matéria sobre Death Note. Eu vi. Eu não cheguei a ver a matéria, Eu, inclusive, mas eu tenho Death perdi Note. vendo Eu esse tenho vídeo. Death Note aqui. Mas todo mundo na internet, todo mundo falando, circulando, falando dessa temática aí do Death Note aí. Mas a gente tem que ver, eu sou assim, cara, não pelo fato de ter feito história, a gente vai por esse caminho todo assim,
Mas a gente tem que analisar quem que está falando, quem que está criticando, quem que é o perfil de quem fala, o que está falando, você entendeu? Eu acho que assim, eu nem comento, eu nem prefiro comentar porque é perda de tempo, você entendeu? E a gente vê o perfil de da emissora propriamente dito, você entendeu? E não vou falar nada, vou deixar você falar, você entendeu? Para não Não, dar. eu só queria dizer que eu encontrei a falha nessa reportagem, porque eles podem falar do que eles quiserem, né? Eles têm a liberdade para tanto. Uhum. Mas eu achei muito desnecessário, porque é uma obra de 2006, cara. Sabe? Sim. 2006. Você Uhum. foi resgatar algo enterrado há muito tempo, sabe? Embora seja uma obra, Não falou em 2006, está falando isso agora, entendeu? embora seja uma obra incrível, que todos os novos leitores dessa temática que segue o Death Note acaba caindo nessa história para ler, Sim. pô, resgataram uma coisa de 2006. E eu achei a Uhum. grande falha da reportagem. Eu peguei o mangá para dar uma folhada, para matar a saudade, porque ele é muito bom, e ele tem Sim. classificação mais 18. Ou seja, Uhum. não é para criança. Então eles falaram que as crianças estavam vendo Death Note e Você já escrevendo o nome no caderno para matar o coleguinha. Beleza. sim, Mas é realmente. mais 18. O mangá é mais 18 e o Uhum. anime também, ele é mais 18. Sim. Então, não é para criança. Se a criança viu, foi falha da família, de quem quer que seja. Só que Uhum. os criadores não falaram assim, eu vou fazer Death Note para as criancinhas de 10 anos de idade ver. Uhum. Então, a falha da reportagem está na reportagem. Não era para Não, ter... sim, sim. Inclusive, se eu não me engano, o Sandman também é mais 18 ou algo do tipo. Sandman é mais 18 também. Uhum. E, e a classificação, a faixa etária está aqui para isso, né? Então, Sim, exatamente. eu, E se, eu, eu vi que essa polêmica, ela cai por si só. Não precisa falar mais nada. exatamente. E isso acontece com série, com filme, com música. A gente não tem uma classificação na música, você entendeu? Mas aí vai do bom senso, de quem está ouvindo, Na de quem... música, pelo menos as produtoras mais coerentes, elas colocam que tem conteúdo explícito. Sim, sim. Uhum. Tem muitas músicas do Aerosmith, por exemplo, com conteúdo explícito. Eles colocam lá aquela faixinha preto e branco, você já deve ter reparado, Sim, sim, conteúdo explícito. Então, até música tem faixa etária, vamos dizer assim. sim. Só que já é mais assim, criança ou adulto, não tem 14, 12 anos. Sim, sim. Mas assim, eu não comento nada. Eu vi falar nas redes sociais, eu vi alguma coisa do tipo assim, mas eu nem parei meu tempo para ler, porque assim, eu penso por mim. A gente tem que ver quem está falando, quem está criticando, o perfil de quem está falando, se é uma emissora, que emissora que Eu, está falando. Então, eu parei para ver porque eu sou traumatizado. Porque essa reportagem ela é velha já. Eles fizeram agora, mas esse tema é velho. Primeiro foi do sim, Yu-Gi-Oh!, que eram as cartinhas do demônio, um negócio assim. sim, sim, tô Aí lembrado. teve mãe queimando baralho de filho e tal. E Sim, eu não lembro se eu cheguei a perder o meu baralho por causa disso. Foi o Gilberto Barros, acho que é esse o nome dele, que falou no programa. Mas muitos amigos meus eu tenho certeza que perderam baralho por causa dessas reportagens, coisa que não tem nada a ver, sabe? uhum. Então eu fiquei realmente preocupado em saber o que a Record tá falando, o que a nova. Mas já caiu por terra, né? Sempre acontece isso. Sempre tem alguém tem que aparecer, alguém de alguma certa forma vai sempre acontecer essa crítica, infelizmente. E infelizmente ou infelizmente, né? Porque à medida que você vai recebendo crítica, você vai só aumentando aquela questão assim de você ter um crescimento, você ter, falou, deu crítica, então a gente vai melhorar para fazer isso aí. Mas infelizmente a gente tem Tem um tem marketing reverso também, né? Lembra exato, aquele outro assunto também da Bienal do Livro no Rio de Janeiro? Se eu não me engano, foi isso. Que teve um 2000, quadrinho dos Novos Vingadores que dois personagens dão um beijo, né? Um beijo gay. aham, E foi uma puta de uma propaganda reversa, porque o governo do Rio queria banir o quadrinho da feira, e ele foi o que mais vendeu, né? Inclusive, ele se esgotou depois disso. sim, sim, exatamente. A resposta foi muito boa nessa, gostei. Com certeza, com certeza. Eu acho assim que
tem essas questões que sempre vai ter crítica, ainda mais no mundo de hoje, que infelizmente tende a piorar, porque eu falo piorar no sentido assim, a gente não vê mais desenho animado na televisão, só esses programas sensacionalistas, esses programas que querem audiência, não tem aquela mais animação toda, aquele desenho todo, e assim, não quero entrar nesse assunto, de cada um, sim, deixa eu falar, o que a gente preza é uma boa leitura, tem esse, assim, se tem esse fator mais 18, tudo bem, tá tudo tranquilo, aí já não basta, o quadrinho ele pode ser o Robert Crumb, que é o mais pesado para mim, assim, tem outros quadrinhos mais pesados também, tem, por exemplo, Moebius e Jodorowsky, por exemplo, que é a Louca do Sagrado Coração, você na capa você já tem uma mulher que está mostrando para fora, sabe? Você já pensa, pô, é claro que isso não é para criança. Acho que uma coisa assim, é muito assim... Milo Manara. Milo Manara, a italiana escritora, a Gisele, Gisele? É uma escritora, uma desenhista também, que ela faz uns desenhos muito, assim, mais voltado, assim, mais para questões mais adultas também. Giovanna Casotto, uma coisa assim, Casotto, me corrija aí. E tem essa questão, essa temática. Mas, assim, aí a questão é de você ter um bom senso, sabe? Você tem que... não estou falando que você tem que fazer isso, mas a gente tem que ter um bom senso também que, olha, isso não é para criança. Igual eu falei, a sociedade tem que... O canal, quem está falando mal, aquela coisa toda, se sabe? É a mesma coisa se falar que o cara que matou todo mundo na escola, o cara que matou todo mundo no banco, que assaltou, consumia esse tipo de coisa. E É não é porque o verdade. assunto sempre cai nisso, né? Por exemplo, Sim. o fulano, ele jogou um jogo violento, jogou Counter-Strike, e depois saiu matando todo mundo. Não foi o jogo que transformou ele num serial killer, num assassino. O jogo tá lá. Eu joguei e não matei ninguém, por exemplo. Sensibilidade, alguém tem que culpar alguma coisa. Olha, tem que falar alguma coisa, tem que dar ibope, tem que dar audiência, sabe? E eu nem prefiro comentar. E isso é, igual você falou, é uma reportagem que cai por si só. E não tem, sabe? É uma questão assim, você tem lá, classificação 18, tudo bem, é para 18, não é para criança. Aí quem tem que fazer esse tipo de coisa não são os consumidores de quadrinhos, não são as pessoas que fazem os quadrinhos. Aí a gente cai em outro, como é que fala? Uma outra conversa que não nos cabe, pelo menos para mim não. Mas, não cabe para o nosso canal, né? Que a gente não tem mais familiar e tudo, a gente não tem interesse de falar sobre isso. A gente nem tem base para falar sobre isso. Né? Exatamente. E o que a gente preza é uma boa leitura, o que a gente preza é o respeito, o que a gente preza aquilo que vai mexer com a gente, igual a gente mencionou, é um quadrinho que a gente vai ler, não precisa briga, não precisa de chegar e falar, olha, você vai fazer isso é melhor, isso não, cara, tudo é válido. Se você lê isso, a editora Veneta, por exemplo, você entendeu? A gente vê o perfil da editora, cara, tá tudo certo, você entendeu? Você vê uma editora mais com temas, eu citei a editora Veneta, porque para mim é uma editora que sempre traz os assuntos mais polêmicos, sabe? E eles são, assim, de uma certa, muito, muito importante para a gente que consome quadrinho. Tanto o perfil de uma editora, se a editora está fazendo isso, está fazendo aquilo, pipoca naquilo, com os temas muito interessantes, sabe? E, sabe, tem outras várias editoras, Trem Fantasma, por exemplo. A turma da Mônica tá nessa pegada de diversidade bem interessante. São com personagens com algum tipo de deficiência física. Não sei se a palavra para isso é essa ainda, mas tem personagem cadeirante, cego. Sim. Tem... eles vão lançar agora os personagens LGBTQIA+, se não me engano é assim também que fala. E é muito legal, muito interessante. E é claro que a gente cada vez mais abordado, né? Sim. É claro que a gente precisa não só uma boa leitura, mas censura zero. A gente está aqui... Censura zero. A gente está aqui para ter um diálogo, ter um conhecimento, expandir nossos horizontes, assim, e sim, censura jamais. Em qualquer tipo de quadrinho, em qualquer tipo de história, em qualquer tipo de mídia. Censura jamais. Censura jamais. Vamos para mais alguns temas aqui.
do nosso tema de Halloween, do primeiro mês de canal, é lógico que não deu para falar sobre tudo. A gente não falou nem de 1% do que existe de Halloween da cultura pop. O que Sim. a gente deixou de falar esse ano, mas vai falar no ano que vem? Então, acho que umas menções honrosas, assim, eu não falei de... Eu até acho que eu não sei se eu tinha gravado alguma coisa assim que não foi editado, alguma coisa, que era o Laranja Mecânica. Essa temática de suspense... Não falo suspense, né, do filme, assim, que tem o filme, tem o livro, a perspectiva é diferente. Mas essa temática desse filme polêmico, dessa... nem sei se classificaria como suspense, né? Mas esse gore que tem no filme, essa imagem que o filme passa, o livro também, essa leitura que a gente faz assim, mais pesada, você entendeu? Encaixaria também no Halloween. E outros filmes clássicos também, que não deu para falar também, aqueles filmes clássicos assim, que a gente ainda ia ter uma resenha no canal do Médico Monstro, aquele filme antigo do Frankenstein também, que ficou assim, como menção honrosa, sabe? Acho que a gente, enquanto a gente vai lançando, Pipoca na Quinta fazendo os ótimos lançamentos agora de Halloween, histórias assustadoras para se contar à noite, alguma coisa assim. Fiquei para comprar esse livro também, eu não comprei por conta de questão financeira, mas para o ano que vem, uma outra resenha futura, alguma coisa assim. Uma Book Friday da vida aí. Sim, com certeza. E tem esses outros, alguns outros livros também da Dark Side também, que a Dark Side nesse quesito, assim, é muito bacana. E livros da Dark Side também, que eu pensei em comprar também por conta dessa questão financeira, assim, que ficou faltando, assim, resenhas, assim, indicações de outros mais livros, assim, também. Mas, assim, por conta desse nosso começo, eu acho que a gente está muito bem, assim, tudo que foi falado, indicação de quadrinhos, os livros, assim, todo o nosso trabalho, Doni Dargo, que você falou, Andressa falando de Noite dos Mortos-Vivos também, foi muito interessante. E, assim, cara, só tende a crescer, só tende porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta de fazer, de expressar livremente, não estamos, assim, tendo aquela questão toda de isso tem que ser feito, é assim que tem. Não, a gente não está fazendo A apologia. gente não tá pegando temas que estão no hype e aproveitando a onda, né? E Gente, eu li o assim, Drácula, que é um livro centenário, e fiz um vídeo, entendeu? sim, Eu não peguei o livro que fez algum tipo de impacto recentemente. Então, eu sou exatamente. contra isso. Sim, sim. E a gente só tende a melhorar esse conteúdo nosso, toda a nossa expectativa, assim, tende só a crescer com o tempo e com as outras mais resenhas, mais vídeos que vai vir, assim, futuramente. Futuramente. Mas o Médico e o Monstro foi impressionante que a gente não falou sobre ele, né? Exato. Tava dando briga no grupo quem que ia falar sobre o Médico e o Monstro, porque a Andressa já leu, só que ela não gostou muito dos contos do autor, ela gosta mais de outros. Eu Sim. li e adorei, e o JP Hum, tem o quadrinho. E então a gente combinou, vamos gravar todo mundo junto, vamos gravar em dupla, vamos gravar sozinho. E acabou que o Médico e o Monstro não saiu. exatamente. Eu acho que É o tema mais brigado, ninguém eu falei gravou. numa indicação de quadrinhos, assim, pelo fato de ser quadrinhos, eu falei uma indicação no meu vídeo de indicação de quadrinhos, mas a gente não chegou a fazer resenha, não. Não, mas logo mais vai sair, viu? Sim, sim. Não precisa estar no Halloween para falar de temas de terror, né? Não, exatamente. Por favor. Expectativas para os próximos meses no canal. Tende a só a melhorar, tende a só a gente vai aperfeiçoando todo o nosso começo, o nosso modo de gravação, assim, a gente vai, o nosso vocabulário, o linguajar e tudo mais, assim, o nosso nervosismo, que eu fico muito, muito nervoso aqui gravando, assim, tudo, mas, assim, tende a melhorar, a gente está pegando o jeito, assim, Tem que fazer e, amizade com a câmera primeiro, né? A e câmera, sim, ela é assim, muito, para começar o nosso vídeo, positiva, não cede. marcado para começar às 5 a gravação hoje, começamos às 5h30, a gente ainda está com aquela dificuldade, o sistema, às vezes cai a internet, está tudo, mas assim, vai tudo, expectativa é só positiva. Só tende a melhorar. Sim, sim. Isso é muito bom. A minha expectativa é a mesma.
De pouquinho em pouquinho vai melhorando, né? Os vídeos vão ficando melhores, vão ficando com mais conteúdo, mais agradáveis para quem está assistindo. O pessoal vai comentando também, vai dando dicas para a gente do que pode melhorar. E vai aumentando os inscritos, então a gente vai falar para mais pessoas, o que aumenta a responsabilidade também. Vamos lançar assim a campanha de 500 inscritos no YouTube. E o projeto já decolou, agora é manter ele no ar. Sim, sim. Estamos nessa. Estamos nessa. Mais algumas coisas para falar? Você tem algum tema para jogar na mesa aí? Um feliz Halloween para todos. Acho que já falei assim, a gente já comentou de muita coisa. E acho que é só isso mesmo. Um feliz Halloween para todos. Divirtam aí com as fantasias, com as gostosuras ou travessuras. E vamos seguir nosso canal, nosso projeto aí para o mês de novembro aí com mais outros vídeos, resenhas e afins. Ele já disse tudo, né? Vamos gravar vídeos agora de temas mais diversificados, né? Vamos falar de... Não vai ter mais esse negócio de só terror, embora não é um tema que vai sumir definitivamente do canal. E vamos começar o projeto de verdade, né? Porque esse primeiro mês foi um piloto, um teste pra gente, muito enriquecedor. E a partir de agora vamos gravar vídeos mais legais. Sim, não, com certeza. Com certeza. Então, eu tô com pressa para sair do vídeo aqui, porque vai ter jogo do Galo. E eu nunca vi o Galo tanto tempo na liderança do campeonato, então né, a gente tem que aproveitar. Mas fora isso, vocês podem ficar com o JP tocando violão aqui, ele vai fazer umas músicas, brincando. Improviso não dá, né? Para falar a verdade, está faltando uma corda no violão, que ainda não tive nem a decência até hoje, para você ver como é que meu tempo está corrido, de colocar a corda no violão. Arrebentou uma corda e hoje nem... Então, o nosso musical foi cancelado. A gente vai ficando por aqui. Ainda bem. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem. Vai lá para o Instagram. A gente vai começar a postar toda semana, todos os dias, inclusive. E fazer as enquetes também, para ver do que vocês estão gostando. Mas seria interessante a gente fazer mais lives no Instagram, no YouTube. Assim, vamos iniciar as lives no Insta também. Então, vamos criar uma comunidade aqui, uma família bem interessante. A nossa campanha começa desde já de 500 inscritos. E 500 inscritos, hein? Falta pouco, falta tudo, né? Mas, enfim, a gente se vê logo mais. Um abraço para a Andressa, que não pôde participar. E até lá. Até abraço para todos, um grande beijo. Até a próxima, galera. Valeu. Deixa seu like, se inscreve, ativa os sininhos aí. E é isso aí. Até a próxima. Abstração Nerd no Instagram também, @abstração nerd. Até a próxima, galera. Falou!